Graça e paz, queridos, esteja sobre todos. Você é muito bem-vindo para esse tempo. Nós estamos aqui para buscar o nosso Deus, para cantar louvores, para ouvir a palavra e para fazer decisões. O terreno e o celestial, o perecível, o permanente, o Cristo ou o pão físico. A palavra de Deus nos propõe isso nesse tempo. E eu quero convidar você a tomar uma decisão, a colocar a sua atenção e dedicação naquilo que importa. Quero te convidar a abrir seu coração para aquilo que Deus tem trazido para nós. Espero que Deus possa falar ao seu coração. Que Deus te abençoe. Soberano Pai,
Graças nós damos ao teu nome, Senhor, porque tu és digno de glória. Eu oro nesse momento, Pai, suplicando, fala ao nosso coração, ilumina o nosso entendimento e dá-nos, ó Deus, recursos de absorver a palavra e de colocá-la em prática em nossa vida. Senhor, seja com cada um que está ouvindo e cumpre o plano que o Senhor tem. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, e eu quero ler com você a partir do versículo 22. Olha, se você não tem uma Bíblia em mãos, você pode ouvir o texto. Eu vou ler mais uma vez, como tenho feito, em uma tradução bíblica chamada Nova Versão Transformadora. Então, se tiver diferente das palavras do seu texto bíblico, não tem problema, o significado é o mesmo. Eu gosto dessa tradução pela simplicidade. E o texto diz assim: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíade se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães, depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Respondeu ele: Eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias, buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: Esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que ele enviou. Eles responderam: Se deseja que creiamos no Senhor, mostra-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. Aí as Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. Jesus, porém, disse: Eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Respondeu Jesus: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos os que ele me deu, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Sabe de uma coisa? O texto todo de João capítulo 6 tem uma mensagem profunda e necessária. Mas especificamente, eu gostaria de dedicar um pouco de tempo apenas nessa porção do texto, pegando alguns versículos que vêm na sequência, para poder mostrar para vocês algo que eu tenho observado e que tem sido útil para a minha vida, que de fato, queridos, nós estamos constantemente diante de uma proposta ou uma escolha. Aquilo que no texto que lemos parece uma espécie de paradoxo ou contrapartida. De um lado, nós vivemos em um corpo físico, em um mundo material cheio de coisas, e nós precisamos lidar com isso. Mas de outro lado, nós temos os valores espirituais, aquilo que não é físico na essência,
mas que é durável. E nós precisamos também lidar com isso. Nessa passagem em questão, nós vemos que aquilo que Jesus fez anteriormente ainda estava repercutindo de forma muito intensa. O povo andava atrás de Cristo por causa das curas que ele operava. Mas agora andavam atrás de Cristo não só pelas curas, mas também pelo pão que ele havia multiplicado e que eles haviam comido. Jesus, então, estava sendo alvo de uma espécie de perseguição, um grande movimento de pessoas indo até Jesus o tempo todo, e quando Jesus Cristo estava longe, eles de alguma forma alcançavam Jesus. E nessa passagem específica, eles chegam até Cristo dizendo: mas Senhor, quando o Senhor chegou aqui, como foi isso? E Jesus, então, conhecendo o coração deles, irmãos, Cristo conhece, Cristo conhecia, e Jesus sabia qual era de fato a motivação deles. Jesus então fala: olha, vocês estão vindo a mim por causa do pão que eu dei, e não porque os sinais que eu operei alcançaram o coração de vocês, revelando a minha verdadeira identidade. De alguma forma, aquela multidão poderia estar indo até Jesus porque viram que ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, por meio dos sinais que ele praticava. Mas, pelo contrário, eles estavam indo por causa do benefício recebido. Inicialmente as curas, naquele momento, os pães que comeram. Então, Jesus Cristo, ele faz para eles uma advertência muito clara. E, queridos, é aí que entra a ideia do texto. Jesus Cristo, ele faz um paralelo entre aquilo que é perecível e aquilo que é permanente, entre aquilo que é transitório e o que é eterno. Cristo faz um paralelo entre o pão, maná, e ele mesmo, Jesus, o pão da vida. Então, veja, Jesus coloca valores em seus devidos lugares. E nesse ponto, Jesus Cristo começa a falar com eles de uma forma em que mostra a necessidade de colocarem a atenção naquilo que é de fato importante. Se nós voltamos para o texto, Jesus Cristo diz no versículo 26 o seguinte: ele diz: em verdade vos digo, vocês me procuram não porque viram os sinais, mas porque comeram pão e se fartaram. Trabalhem não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dá. Porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. O que Jesus então está dizendo? Vocês estão vindo até mim para receber aquilo que é humano, aquilo que é perecível. Mas vocês deveriam estar vindo atrás de mim, Jesus, para receber algo que é durável, algo que é permanente. Sabe, as pessoas desde sempre têm essa tendência de buscar aquilo que é transitório. E sabe, as necessidades transitórias, aquelas passageiras, elas têm, na minha impressão, o poder e de algum, não estou achando a palavra, né? Mas elas têm o poder e a capacidade do fogo na palha. É isso que eu queria dizer. Pense comigo. É algo de curta duração, mas é intenso. Parece que é algo assim, nossa, grandioso, magnífico. O fogo na palha, ele queima de maneira muito grandiosa. E era isso que acontecia. As pessoas estavam agindo dessa mesma forma. Elas estavam tão focadas em suas necessidades passageiras que aquela necessidade tinha a intensidade de um fogo na palha. Era algo de curta duração. Eles estavam focados naquilo e as necessidades transitórias pareceram para eles, como parece também para nós, que elas são de fato assim tão relevantes, elas são a coisa do momento, o tópico do momento. As necessidades transitórias, elas ocupam um grande lugar no nosso coração. Queridos,
a necessidade do alimento, da vestimenta, a necessidade da aquisição, a necessidade de satisfação sexual, por que não dizer, essas necessidades que nós estamos constantemente procurando suprir e que ganham a atenção e que ganham o tamanho como de um fogo na palha, elas de fato ocupam um lugar considerável na nossa vida e roubam a nossa atenção. Só que da mesma forma que aquela necessidade passa, quando nós suprimos essas necessidades, aquele suprimento não é para sempre. Ele é de curta duração. De alguma forma, aquilo que nós compramos tem um valor temporário. Aquilo que nós comemos, ou a roupa que vestimos, ou o ato que trouxe satisfação sexual, tudo isso passa muito rápido e logo a necessidade volta. A necessidade volta, ela ganha uma importância, uma relevância muito grande e nós então dedicamos ali uma atenção para aquilo e logo passa de novo. E as pessoas são sempre assim. Elas estavam indo até Jesus por causa das curas. Agora estavam indo por causa da comida, como se aquilo fosse o mais importante. E Jesus vai dizer para eles, olha, vocês são como fogo de palha. Vocês não estão dando atenção para aquilo que dura, para o que é importante. Vocês estão buscando aquilo que é de curta duração, enquanto deveriam buscar aquilo que é permanente, aquele fogo que queima para sempre. Ou aquilo que satisfaz de maneira permanente. E Jesus então vai começar a mostrar para eles o que de fato é de duração permanente. Sabe, queridos, aquele povo, ele se assemelhava muito com os seus antepassados. Eles viram as obras de Deus. Eles experimentaram o poder de Deus. Eles comeram o maná e reclamaram do maná. Eles comeram carne e reclamavam daquela comida. Eles beberam água em um lugar deserto e reclamavam. E Deus estava constantemente provendo, de alguma forma sempre suprindo, e o povo sempre reclamando, mas experimentando a provisão de Deus. Aqueles que estavam diante de Jesus, eles tinham isso vivo na mente deles. Eles se lembraram que os pais deles, os antepassados, tinham comido o maná, o pão do céu. E eles falam, olha, os nossos pais comeram o pão que Deus deu, ou segundo eles, o pão que Moisés deu. E você então, Jesus, o que você mostra para nós? Nós cremos em Moisés, porque Moisés ele deu o pão do céu. Mas e você, Jesus, o que você dá? O que você tem para apresentar? Jesus Cristo, então, ele vai dizer para eles, olha, se Deus naquele tempo mandou do céu um pão que alimentava aquele povo de maneira imediata e não era um alimento que satisfazia para sempre, bem, o mesmo Deus que proveu aquele maná, ele agora está provendo também pão do céu. Jesus começa a usar um exemplo, quando ele vai dizer que agora também Deus está provendo, não o pão maná, mas agora o pão da vida. Jesus diz que ele é como o pão da vida. Queridos, quando Jesus usa essa expressão da vida associada a algum outro substantivo, né? Água viva, pão da vida, luz da vida, essas coisas. Jesus então está querendo dizer que, de fato, aquele elemento com o qual ele se identifica produz vida, é durável, produz resultado permanente. Não é como algo que você consome e logo depois a necessidade retorna. Jesus diz, os seus antepassados se depararam com algo que veio do céu, mas que era temporário, transitório e que não satisfazia de maneira definitiva. Mas agora vocês estão diante de vocês com algo que também veio do céu, mas que ao contrário do maná, satisfaz de maneira definitiva. Vejam como Jesus fala disso
no versículo 47, quando diz: em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra, não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria carne, o meu próprio corpo. Queridos, olha isso, Jesus fala. Vocês estão querendo dizer que Moisés deu o pão? Mas os seus antepassados comeram pão e sentiram fome de novo. Aquele pão era tão limitado que, segundo Êxodo capítulo 16, aquele alimento nem poderia ser guardado para o dia seguinte. Porque se guardado para o outro dia, ele mofava, dava bichos, ele nem durava de um dia para o outro. Ele deveria ser consumido no próprio dia. Eles comeram, se fartaram temporariamente e logo morreram, mas Cristo diz: eu sou o pão que desceu dos céus. Eu sou também uma dádiva de Deus Pai. E se você me receber pela fé, você vai ser satisfeito, não de hoje para amanhã, mas você terá vida eterna. Como diz o texto, em outras passagens, especialmente no versículo 35, Jesus diz: se você vier até mim num ato de fé, você nunca mais vai ter fome, nunca mais vai ter sede, porque eu vou dar vida eterna e vida permanente. Você será satisfeito e nem passará pela morte. O que Jesus está querendo dizer? Aquela multidão o seguia para comer. Mas Jesus estava dizendo que eles tinham uma oportunidade de receber Ele, Cristo, que é completamente superior ao pão, alimento físico. Jesus estava dizendo: vocês podem crer em mim. Mas eles estavam dizendo que Jesus deveria provar o seu valor, como Moisés havia provado o valor dele. Queridos, olha como é a incredulidade. Eles estavam sendo curados. Eles haviam comido pão. Mais de 5.000 pessoas comeram pão a partir de 5 pães e 2 peixes. E naquele momento estavam dizendo: prove para nós o seu valor, mostre para nós quem você é, dê uma prova de que podemos acreditar, que sinal nos dás? Queridos, olha o tamanho da ignorância e da incredulidade. Mas Jesus vai dizer: vocês podem vir até mim, crer em mim e me receber. Vocês podem me receber não como alguém que come um pão, mas você pode me receber se você vier até mim, se você me conhecer e se nesse ato de conhecimento e aproximação você colocar em mim a sua fé. É isso que nós lemos do versículo 47 em diante, quando Cristo usa o verbo crer em mim. Crer em mim, ele repete esse verbo, ele fala: você precisa crer. E de fato, querido, quando Jesus diz isso, ele fala: você precisa confiar em mim e colocar a sua fé, a sua confiança em mim. Enquanto isso, você vai me receber na sua vida como o seu Senhor, como o seu Salvador e como o seu Mestre. Da mesma forma que no passado o povo acreditou em Moisés, mesmo comendo um pão que durava de um dia para o outro. Vocês devem me receber, mas não como Moisés, de maneira superior, porque o que eu ofereço é superior e permanente. Sabe, esse texto revela para nós uma espécie de comparação entre aquilo que dura e o que não dura, entre o que é espiritual e o que é terreno, entre Cristo e os valores desse mundo.
E naquele contexto, queridos, aquelas pessoas estavam diante do Cristo, mas elas estavam preferindo o pão físico. Se você estivesse no lugar deles, o que você teria escolhido? Se você vivesse naqueles dias, qual seria a sua motivação de ir até Cristo? Será que você perseguiria Cristo em busca de cura ou de alimento? Será que você iria atrás de Cristo para que Ele pudesse prover bem-estar para você? Ou será que você iria até Ele porque Ele tem as palavras de vida eterna e porque Ele é o Filho de Deus? Qual seria a sua motivação? Jesus Cristo diz que a vontade de Deus é que o homem possa crer que Ele, Jesus, é o enviado de Deus. É a única coisa que Deus espera. O texto que lemos fala isso, quando Jesus diz assim, que aquilo que Deus espera é que o homem possa crer nele. Quando Jesus Cristo fala disso, querido, é que Deus, e não apenas Cristo, esperam que a nossa fé seja colocada na pessoa de Jesus. De alguma forma, quando Cristo fala isso, no versículo 29 ele diz: a obra que Deus espera de vocês, a ação que Deus espera de vocês, não é fazer por merecer, não é sacrificar, não é implorar, mas é que vocês creiam naquele que por ele foi enviado. Ou seja, que vocês creiam no próprio Jesus. É isso que Deus espera. E sabe de uma coisa, queridos? Deus está esperando que nós façamos isso. Que nós possamos colocar diante de nós todas as possibilidades que existem. O maná que cai no deserto, ou o Cristo. Que nós possamos colocar diante de nós o terreno e o celeste, o material espiritual, o perecível, o permanente, aquilo que satisfaz de longo prazo, mas aquilo que satisfaz intensamente de curto prazo. Que nós sejamos capazes de ver o que está diante de nós e que nós sejamos capazes de fazer a escolha mais acertada, porque é isso que o versículo 29 diz, que a obra que Deus espera do homem é que ele creia no Cristo, que creia em Jesus, que é o Cristo, porque ele foi enviado do Pai. Sabe de uma coisa? Nossa geração, assim como a geração daqueles homens, e as gerações que têm andado pela terra, ela tem sido marcada, querido, por uma grande quantidade de pessoas que estão escolhendo o maná e não o Cristo. Que estão dizendo: ei, eu quero pão, eu quero o pão físico e não o pão da vida, Jesus. Parece que em nossa geração, assim como nas anteriores, há muitos que, à semelhança de Judas, estão rejeitando e dizendo: eu não conheço Jesus, eu não quero Jesus, em troca das moedas de prata. Parece que nós estamos adiando decisões espirituais, adiando decisões ao lado de Cristo, para nos dedicarmos a coisas desse mundo. A impressão que dá é que as pessoas estão orando o tempo todo, pedindo coisas para o próprio bem-estar. Ou que nós estamos colocando a nossa confiança na suposta estabilidade da posição profissional, ou do dinheiro da conta bancária, ou do status que a gente pode ter. Confiando que o nosso corpo durará para sempre, que o nosso dinheiro nos manterá para sempre, que o nosso emprego durará para sempre, e nós estamos sempre confiando em coisas daqui, como se de alguma forma
nós achássemos que os valores espirituais, eles não são comparáveis com os valores daqui. Querido, sabe o que estou querendo te dizer? É que de alguma forma nós precisamos olhar para as escolhas que estamos fazendo. O Cristo está diante de nós. Ele é o enviado de Deus, que precisa ser o objeto da nossa fé. Ele tem as palavras de vida eterna. E será que diante de tamanha dádiva, nós viveríamos correndo atrás das curas e do pão e do peixe? Será que nós diríamos, Senhor, eu não tenho tempo agora, porque eu estou dedicado em uma missão aqui. Eu vou fazer alguma coisa a respeito disso depois. Depois eu vou tomar uma decisão. Talvez em outra hora, quando a fase da minha vida mudar, talvez eu vou me dedicar mais. Ou pessoas que estão o tempo todo olhando tanto para as coisas dessa vida, confiando tanto nas coisas da vida, que estão achando que as coisas de Deus, elas são inferiores àquilo que se alcança aqui. Ou mesmo, estão até diante de Deus, mas o tempo todo muito focadas em si mesmas, orando o tempo todo para si mesmas, para as próprias vaidades. Como já dizia Tiago na sua carta, pessoas que estão vivendo o tempo todo em uma arrogância do que fazem e do que adquirem, ou fazendo orações pedindo coisas que são para o próprio benefício e para o próprio deleite, esbanjamento. Como pessoas que correm o tempo todo atrás daquilo que satisfaz temporariamente. Enquanto isso, relegam Cristo a uma posição qualquer. Sabe o que Jesus disse para eles? Vocês estão me vendo, mas não creem em mim. Eu estou diante de vocês e vocês não creem. Querido, Cristo está diante de nós. Cristo está sendo pregado nesse mundo. Cristo, de alguma forma, tem sido conhecido pelas pessoas desse mundo. E será que, tendo Cristo ao nosso lado, diante de nós, ao alcance do nosso olho, do nosso ouvido, do nosso coração para uma decisão e entrega, será que a gente falaria assim, eu prefiro um maná, eu prefiro as 30 moedas, eu prefiro um tesouro aqui, eu prefiro uma carreira bem-sucedida aqui, eu prefiro 5 minutos de prazer aqui, eu prefiro me dedicar a isso aqui. E talvez um dia, em outro momento, eu pense a respeito de Deus, de Cristo, de Bíblia, de céu, de acumular tesouros no céu, de praticar boas obras. Talvez outra hora eu pense nisso. Sabe de uma coisa? Essa é uma decisão que nós precisamos tomar. Está colocado diante de nós o permanente e o perecível. Está sendo colocado diante de nós o espiritual e o material, o mundano e o celeste. Está sendo colocado diante de nós, querido, o tempo todo da nossa vida, Cristo ou os valores desse mundo. O que você escolheria? Ou melhor, o que você tem escolhido? Sabe, de alguma forma, essa escolha que precisa ser feita, ela precisa ser feita no tempo da oportunidade. Quando eu penso naquilo que a história bíblica narra, toca meu coração e me comove quando vejo, queridos, decisão que alguns fizeram. Se de um lado existem aqueles como o jovem rico que quando viu Jesus e Jesus disse para ele, olha, desapega da sua riqueza e vem até mim e então você vai ser meu discípulo e vai ter vida eterna, aquele menino foi embora triste. Se tem por outro lado aqueles como Judas que negam e traem Jesus em troca de dinheiro, de benefício material, existem também aqueles como Pedro, João, Tiago, André, que eram pescadores e quando Cristo passou por eles disse, venham até mim. E sabe o que eles fizeram?
eles escolheram Cristo. Por outro lado, tem aqueles como Zaqueu também, que encontraram Cristo, foram encontrados por Cristo. E quando se depararam com ele e com aquilo que Cristo oferece, ele negou aquilo que tinha. Ele disse: olha, eu não quero mais ser escravo do dinheiro. Aquilo que eu defraudei alguém, eu devolvo, eu restituo, eu quero dar aos pobres, porque eu quero ser discípulo. Ou como Paulo, que diz aos Filipenses no capítulo 3, ele fala: olha, eu tinha tantas coisas que eram vantagem para mim, mas quando eu vi Cristo, quando eu conheci quem Cristo é, eu vi que tudo é lixo, refúgio, é nada. Eu considero tudo como desnecessário e perda, para que de alguma forma eu possa ter Cristo e alcançar Cristo. Sabe? São pessoas que tiveram a oportunidade de escolha, assim como aqueles homens lá que comeram o pão tiveram. Assim como nós temos, queridos. Mas nós precisamos decidir o que é valioso para nós. O que é valioso para nós. O que é importante. É aquilo que perece ou o que é permanente? É aquilo que é transitório ou que dura? É o espiritual, o material? É Cristo ou são as coisas da vida? Todos estão fazendo uma escolha todo dia. Talvez haja alguém que diga assim: não, mas eu não estou fazendo nenhuma escolha, só estou vivendo no momento. Querido, isso não existe. O tempo todo nós precisamos admitir que nós colocamos o nosso olhar naquilo que importa. Cristo disse que onde está o tesouro, está o coração. Onde está o que nós valorizamos, aquilo que nós armazenamos como precioso, é ali que o coração está. E todos os dias da nossa vida, nós estamos dedicando o nosso coração naquilo que nós consideramos precioso, valioso, digno de ser guardado em um baú a 7 chaves. Porque aquilo é o que importa. E é ali onde está o nosso coração. E a grande pergunta é: onde o seu coração está colocado? Querido, onde o coração está colocado? Sabe, é triste quando nós vemos as pessoas vivendo essa vida, na escravidão das coisas da vida, dessas coisas temporárias, desses prazeres que são tão grandes e magníficos como fogo na palha, mas que daqui a pouquinho se apagam e a gente nem lembra deles mais. Será mesmo que é sensato para a humanidade viver todos os dias focados nisso, preocupados com isso, adiando decisões importantes, relegando o Cristo a uma posição qualquer, tendo contato com Ele e o desdenhando? A palavra de Deus diz que se a esperança do homem, que tem diante de si o Cristo, se resume apenas a essa vida, nós somos infelizes. Homens infelizes, especialmente alguém que já depositou a sua fé em Cristo quando o viu, está vivendo apenas focado nas coisas dessa vida, está cometendo um erro. Temos diante de nós a oportunidade de crer no Cristo e seguir o Cristo. A obra que Deus espera dos homens é que creiam em Cristo. Sabe? É tempo de refletir e decidir. É tempo de levar a sério isso. Porque de uma forma muito séria, talvez mais séria do que nós imaginamos, as decisões que nós fazemos hoje, ou aquelas que nós adiamos hoje, elas têm uma repercussão e um impacto, não apenas para a vida, mas para a eternidade. Você pode comer aquilo que é terreno e que é perecível e passageiro. E você pode se satisfazer
temporariamente com isso. Ou você pode receber Cristo, depositando nele sua fé, e tomar posse daquilo que é permanente, daquilo que é eterno, como diz o próprio Cristo. Alguns comeram o pão, se fartaram temporariamente e morreram. Mas aqueles que creem em mim viverão para sempre. E um dia eu tirarei os seus corpos da sepultura, porque vou ressuscitá-los. Isso é incomparável. Querido, olha como não há comparação diante disso. Será que ouvindo, você está disposto a crer? A se entregar a esse Cristo, fazendo a única obra que ele espera para a sua salvação, que é a fé. Será que você está pronto para isso? Quero concluir esse tempo te encorajando a refletir. Não há sabedoria em viver focado nas coisas da vida. Não há sabedoria em ser escravo dos prazeres e preocupações da vida. É fácil e é até natural e humano viver todo dia preocupado com o dinheiro para pagar o aluguel, para comprar comida, para vestir a família e para poder ter algum tipo de prazer e para poder deixar algum legado para as pessoas do futuro. Isso é natural, querido, mas não é sábio. Isso pode roubar a sua atenção. Isso pode fazer com que seu olhar fique apenas aqui. Não é sábio também adiar decisões importantes. Não é sábio adiar uma decisão espiritual ao lado de Cristo, ou uma aproximação da palavra de Deus para conhecer mais de Cristo, dizendo assim, não, eu vou pensar nisso depois, eu não estou com oportunidade agora. Isso não é sábio. Não é sábio, querido. Viver o tempo todo dedicado em algo que traz apenas frustração. Não é sábio viver como alguém que o tempo todo se entrega para alcançar valores, prazeres ou ter conquistas que não satisfarão definitivamente. Muitas pessoas do nosso mundo hoje estão sendo frustradas todo dia ou constantemente porque estão colocando seu coração naquilo que é transitório, perecível, material, mundano e que não pode satisfazer. Uma frustração seguida da outra pode levar a pessoa à depressão, a algum tipo de dureza de coração, e quantas nesse ciclo não tiram a própria vida. Não é sábio fazer isso. É menos sábio ainda para o cristão, para aquele que tem contato com a palavra de Deus, viver todos os dias como o incrédulo vive, como o ímpio, profano, aquele que rejeita Deus, aquele que vive como alguém que se preocupa apenas com as coisas do mundo. Não é sábio um cristão viver como eles. Todo dia só pensa em dinheiro, só fala em dinheiro, só corre atrás de dinheiro. Ou só fica preocupado com o corpo, com a casa, com o carro, com o time de futebol e com aquelas mesmas coisas que o mundo sem Deus se preocupa. Escuta Paulo dizendo aos Coríntios no capítulo 15, se a sua esperança em Cristo se limita apenas às coisas da vida, você é o mais infeliz dos homens. Sabe por quê, querido? Se alguém que tem Cristo ainda continua achando que as coisas do mundo é que são boas, como essa pessoa é infeliz e ignorante. Sabe? Essa palavra nos convida a buscar o que é permanente, celeste e durável. Essa palavra nos convida, queridos, a viver sim, a adquirir sim, a trabalhar e a ter alegrias nessa vida, sim, isso é justo.
mas não viver olhando para esse mundo como se tudo que existisse fosse isso. João, o apóstolo, ele diz na sua primeira carta, capítulo 2, o mundo passa, bem como as suas cobiças, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. As cobiças da carne, as cobiças dos olhos, a soberba que enche a vida do homem, tudo isso passa. Mas quando o homem faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. E você pergunta, Tiago, qual é a vontade de Deus? O texto que lemos em João capítulo 6 diz: a obra que Deus quer que você faça é crer naquele que Ele enviou. E esse é Jesus Cristo. Querido, quero te convidar a uma vida onde você dedique seu tempo, seu esforço àquilo que dura. As coisas da vida podem oscilar, podem ter os altos e os baixos, podem ter os momentos de grande alegria e de grande frustração. A vida pode ser como um mar, que um dia agitado, um dia calmo, te traz sensações e experiências diferentes. Mas se o seu coração e os seus olhos estiverem focados e direcionados para o Cristo, para aquilo que Deus oferece, sua vida vai ser diferente. Até mesmo as coisas da vida serão vistas e vividas de uma forma diferente. Aqueles homens buscaram Cristo pelo pão, mas Cristo queria ser buscado por quem Ele é. Busca Cristo hoje. Veja Cristo. Se entregue a Cristo. E não apenas isso. Compartilhe com as pessoas. Viva sim, mas não coloque sua atenção apenas nisso aqui. Cristo te oferece muito mais. Você pode comer e morrer. Ou você pode crer em Cristo e viver para sempre. Ele te oferece algo incomparável. Vamos orar? Deus, essa palavra, Pai, ela convida a uma decisão de onde colocaremos nossa atenção. Pai, abre nossos olhos, Senhor, para que nós possamos olhar os valores terrenos e espirituais, tendo a sabedoria, Deus, de escolher aquilo que de fato permanece. Esse mundo, Deus, ele tem um grande poder de atração. E é muito fácil, Deus, viver colocando a nossa atenção nas coisas do mundo. Mas eu te peço, Pai, nos ajude a colocar o nosso olhar em Cristo e na vida que Cristo oferece e naquilo, Pai, que está preparado para nós, tanto hoje quanto pela eternidade. Para que Cristo e a promessa da vida eterna, Deus, possam encher a nossa vida e o nosso coração de esperança e gratidão que nada desse mundo pode dar. Ajuda-nos a fazer uma sábia escolha, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele
Amados, ouça a palavra de Deus que diz: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, esse vive para sempre. Buscar o pão, queridos, é louvável. Mas Cristo está colocado diante de nós para ser o alvo da nossa busca, o alvo do nosso desejo e fé, para que nós possamos buscá-lo pela razão correta. Quantas pessoas têm ido até Deus pelas razões erradas, têm buscado Cristo pelas razões erradas, têm procurado em Deus aquilo que satisfaz as suas próprias vaidades, ao invés de irem até Cristo e a Deus por causa do Pai e do Filho. Você que está ouvindo essa palavra, eu quero te convidar a escolher Cristo, a escolher a palavra de Cristo e a viver todos os dias como quem tem Cristo, se você já se entregou a Ele pela fé. A viver todos os dias esperando viver a vida que Cristo promete e não ser apenas um seguidor interesseiro como aqueles foram, indo atrás do que pode satisfazer temporariamente. Deus está te dando acesso a Ele, querido. Busque a Deus. Busque a Cristo, por quem Cristo é. Como disse Pedro no capítulo 6, porque Cristo tem as palavras de vida eterna. É isso que Deus espera. E quando você fizer isso, eu creio que essa vida pode ser vivida de uma forma muito mais leve e prazerosa, porque ela não terá a responsabilidade de satisfazer necessidades que só o Criador pode satisfazer. Com isso, a vida fica leve, porque ela se torna não a finalidade da nossa vida, mas ela se torna apenas o meio, apenas o provedor de recursos para que nós possamos passar por aqui, olhando para Cristo, crendo em Cristo, compartilhando a respeito de Cristo, na expectativa de estar com Ele para sempre. Desejo do meu coração é que Deus possa plantar essa palavra nos nossos corações e que nós sejamos discípulos autênticos, que colocam a fé em Cristo e que escolhem o que é permanente, celestial, duradouro, e que assim Cristo possa estar em nós e ser recebido por nós. Que a graça de Deus, que a paz do céu esteja sobre todos.